Começando, vamos aguardar o pessoal entrar. Vai informar o pessoal que vai acompanhar a nossa live, o nosso projeto de leitura coletiva. Jean, boa noite. Regiane, sejam muito bem-vindos. Que maravilha! Vamos dar início ao nosso projeto de leitura coletiva. E quem for entrando e já tiver o livro, coloca aí um livrinho. Ou um livrinho, ou eu tenho. Marco, seja bem-vindo. Nathalie, Emerson. Boa noite, Jean, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito animada para o nosso projeto, que vai ser uma coisa bem gostosa, bem descontraída, bem assim, de forma compartilhada. Nathalie já tem o livro. Legal, Nathalie. Gente, Guilherme, Jean tem o livro. Que massa. Quem já está com o livro em mãos, coloca aí um livrinho para eu saber, tá, gente? E a gente vai... Quem também não tem o livro, não tem problema. Dá para acompanhar assim. É claro que com o livro, assim, a experiência é mais... como é que eu posso falar, né? A gente pode rever, ler, reler. Mas quem não tem o livro também dá para acompanhar. Eu já fiz isso com... Assim, eu já acompanhei outras lives literárias sem o livro e a experiência também foi bem legal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de começar falando que é uma coisa que... Eu sempre gostei muito de leitura e na adolescência era uma coisa que eu fazia já com os meus amigos, as minhas amigas que gostavam de livro também. A gente se reunia de forma presencial, né, para ler livros de forma coletiva, e era muito legal, assim, esse compartilhamento era muito bom. E aí depois veio a vida digital, e a gente também aprendeu a compartilhar as coisas digitalmente, né, e eu também já participei, assim, assistindo lives literárias e achei bem interessante. E foi quando me surgiu a ideia de fazer, né, esse projeto, da leitura coletiva do Alex e eu. É um livro que eu já li e, assim, vou ler 500 vezes e nunca vou cansar, porque é um livro muito tocante e eu espero também que todo mundo goste. É uma coisa interessante porque, assim, eu pretendo deixar salva a live, e quem não assistiu vai poder assistir, quem quiser rever vai poder rever, e aí a gente vai levando, né? Quem quiser chegar, chega, e seja muito bem-vindo todo mundo. E assim, aí eu vou falando algumas coisinhas sobre o projeto, né? Dá tempo de, se tiver mais alguém para entrar, pra gente... Edmilson entrou, seja bem-vindo, Edmilson. Quem tiver o livro em mãos, né? Coloca um livrinho aí pra gente ter uma ideia do pessoal que tá com o livro, né? E quem ainda não tiver o livro e quiser comprar, dá tempo, gente. Dá tempo sim, porque a leitura, né, vão ser 9 encontros a princípio, como eu falei no vídeo, tá bem explicadinho. Vocês vão lá para não ficar repetindo aqui, a gente não perder tempo. E vocês podem adquirir também no sebo, né, que sai mais em conta também o livro. Aí tem estante virtual, tem vários sebos virtuais, né, pela internet que a gente pode comprar. Então, como vai ser, já tem o vídeo, né? Eu fiz umas anotações aqui para comentar rapidamente, né? Aí eu quero falar para a gente focar no assunto do livro, né? Porque a gente pode, de alguma forma, se dispersar, mas aí a gente sempre procurar focar aqui para o assunto do livro, embora o livro vai abordar tudo que a gente gosta de falar, né? Que é o mundo, o universo dos psitacídeos. Esse livro é muito completo, muito complexo, muito tocante. Então, essa live vai ter 1 hora, mas eu vou fazer ela, assim, nos 56 minutos, tá? Eu tô aqui com o meu reloginho e acompanhando, porque eu quero justamente fazer de tudo para ver se eu deixo ela gravada, para que a gente vá podendo acompanhar, né, passo a passo os capítulos. Quem quiser rever, quem quiser assistir, quem não tá aqui quiser assistir depois, enfim. E aí, quem já leu o livro, né, evitar spoiler, porque pode ter muita gente aqui. Bruna, seja bem-vinda. Tem muita gente aqui que ainda não leu o livro, então, assim, bora evitar spoiler. Vamos fazer de conta que a gente tá, todo mundo aqui, lendo pela primeira vez.
E aí eu quero fazer uma ressalva também, gente. Meu inglês está enferrujadíssimo e meu inglês é o inglês mais nordestino que tem, então vamos dar um desconto aí, que o principal é a gente pegar a mensagem da história, né? A gente pegar as lições, os ensinamentos que Irene tem para passar para a gente. E eu acho que é isso, né? A gente tá com 6 minutinhos de live, eu acho que a gente já pode começar, né? Então, o livro é Alex e Eu, de Irene Pepperberg, né? Flávia, seja bem-vinda. Quem tiver o livro, coloca um livrinho aí nos comentários para eu ter uma ideia, tá? Então, o livro é dividido em 9 capítulos, né? A gente já falou sobre isso. Capítulo 1, Momento, a felicidade não se compra. Capítulo 2, o início. Capítulo 3, primeiras identificações de Alex. Capítulo 4, Alex e eu, os vagabundos. Capítulo 5, o que é banareja. Capítulo 6, Alex e amigos. Capítulo 7, Alex Hightech. Capítulo 8, o novo horizonte. Capítulo 9, o que Alex me ensinou. Eu já me arrepio só de ler os capítulos, o título dos capítulos, né? Porque é lindo demais. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 1, A Felicidade Não Se Compra. E aí, se der, a gente dá uma esticadinha para o capítulo 2, tá? Vamos combinar assim, né? Então, gente, vocês acham que a gente já pode começar sem maiores delongas? O que é que vocês acham aí? Vão dizendo aí, vão comentando aí. A gente já pode começar essa leitura? Ou a gente aguarda mais um pouquinho? Temos 7 minutos de live, né? Pra gente também ganhar tempo. Daniel entrou, seja bem-vindo, Daniel. Vamos lá então, né, gente? Começar a leitura? Vamos lá então. Capítulo 1. A felicidade, momento, a felicidade não se compra. Que impacto uma bola emplumada de meio quilo provoca no mundo? Para mim foi doloroso descobrir. Por isso, escrevo a história da vida de uma ave singular, uma história que começa pelo final. Ai, já estou me arrepiando. Gente, o som, vocês estão ouvindo legal? Falem aí, por favor, me deem um retorno para eu saber se o som tá ok. Eu precisei deixar um ventilador aqui no meu quarto, porque eu tentei ligar o ar-condicionado, só que ele parece uma turbina de avião. Então, o ventilador, eu espero que não esteja prejudicando. O som tá legal, gente? Vocês estão ouvindo ok? Tá tudo certinho? Me deem um retorno aí, por favor. Hein, pessoal? Vamos lá? Me digam se o som tá ok. Acho que tá ok, tá bom o som. Massa, Edmilson, valeu. Massa, Jaqueline, joia. Então vamos em frente, né? Obrigada, gente. Obrigada pelo feedback aí. Então, abre aspas. Morre papagaio inteligente. Emotivo até o fim. Fecha aspas. Dizia a manchete da seção de ciência do New York Times, de 11 de setembro de 2007. Um dia após o anúncio da morte de Alex pela nossa assessoria de imprensa. Conhecia cores e formas, tinha aprendido mais de 100 palavras da língua inglesa, escreveu Benedict Carey, e marcou presença em programas de televisão, reportagens e relatórios científicos, como sendo talvez a mais importante ave falante. Isso são as manchetes dos jornais, né? Carey também citava Diana Reis, minha amiga, colega de profissão e especialista em comunicação de golfinhos e elefantes. O trabalho revolucionou a nossa maneira de pensar o cérebro das aves. No passado, de maneira pejorativa, mas hoje olhamos esses cérebros, pelo menos o de Alex, com algum respeito. Também me vi dizendo a mesma coisa para jornais, revistas, emissoras de rádio e diversos canais de televisão em entrevistas que me assolaram durante aqueles primeiros dias. Quando me perguntavam o que Alex tinha de tão especial para tanto alarido, eu respondia: era uma ave com um cérebro do tamanho de uma noz, capaz de fazer coisas que as crianças pequenas fazem.
era uma verdade científica conhecida por mim havia muito tempo e que só naquele momento começava a ser aceita. Mas isso de nada ajudava em minha devastação pessoal. Boa noite, Vanessa! Seja muito bem-vinda! Que delícia! Vamos lá, vamos lá. Prosseguindo, gente. Alguns amigos vieram de Washington, D.C., naquele primeiro fim de semana, para garantir que eu não ficasse sozinha e me alimentasse, ou pelo menos tentasse descansar. A cada minuto, a cada hora, a cada dia, eu agia ligada no piloto automático, fazendo o que tinha de fazer, mas sem dormir e arrasada pela dor. E em meio a isso, a exposição pública. Claro que estava preparada, se bem que não de todo. Tinha consciência de uma inevitável repercussão pública pelas muitas entrevistas que dava e que pareciam não ter fim. Mas parecia que era uma outra pessoa que estava envolvida, ou então tudo me soava irreal. Tocava o telefone e eu acionava o modo entrevista. Acho que era acionava. Aqui a edição faltou, saiu errado, enfim. Eu acionava o modo entrevista, respondendo às perguntas como muitas vezes respondera quando Alex realizava alguma coisa que atraía a mídia, ou seja, de forma puramente profissional. Dessa vez, no entanto, sentia-me dilacerada entre uma entrevista e outra. Foram exibidas fotos do Alex na CNN, na revista Time e em diversos lugares por todo o país, no programa All Things Considered da National Public Radio. Divulgou-se o ocorrido. Faleceu Alex, o papagaio, o aluno brilhante. Melissa Bloch, a apresentadora do programa, comentou: Alex derrubou a ideia de que os papagaios só são capazes de repetir palavras. Diane Sawyer dedicou-lhe um segmento de 2 minutos e meio no Good Morning America, da rede ABC. Um tempo muito longo para um programa matinal de televisão, segundo o que me disseram. E agora tem um tipo especial de obituário. Assim começou. Eu quero informar ao parente mais próximo sobre uma morte na família. Sim, um parente que pode ser todos nós. Ela disse que Alex tinha sido uma espécie de gênio que abriu novas perspectivas a respeito do que os animais são capazes de fazer. Levou ao ar um vídeo onde se via Alex respondendo perguntas sobre cores, formas, números de objetos e por aí afora. Este vídeo pode ser encontrado no YouTube. No dia anterior, Katie Couric, âncora da CBS, consagrou mais tempo à vida e à morte de Alex do que a maior parte das notícias políticas. 2 dias depois, o renomado jornal britânico The Guardian noticiou: os Estados Unidos estão de luto. Alex, o papagaio cinzento africano, mais inteligente que muito presidente americano, morreu relativamente jovem, aos 31 anos de idade. A história espalhou-se pelo mundo e também chegou à Austrália. Robin Williams, do programa Science Show da rádio australiana Broadcasting Corporation, fez pela segunda vez uma entrevista comigo sobre Alex e seus feitos. Na primeira vez, 5 anos antes, faláramos sobre as outras façanhas que Alex poderia realizar no futuro. Não dessa vez. Disseram-me que o artigo do New York Times foi o que mais recebeu e-mails naquele dia, ocasião em que o general David Petraeus dava o seu testemunho sobre o Iraque em Washington, D.C. Um segundo artigo do New York Times, de 12 de setembro, escrito por Verlin Kingenborg, gente, esse sobrenome está difícil, na seção do editorial, apresentava o título Alex, o papagaio. Era um artigo mais filosófico que a maioria dos outros. Pensar sobre os animais, pensar em especial se os animais podem pensar, é como olhar para o mundo através de um espelho, iniciou o artigo Klingenborg. Lá do outro lado do espelho, por exemplo, está Alex, mas ao olhar para Alex, que domina um espantoso vocabulário de palavras e conceitos, a questão é sempre se olhamos o nosso próprio reflexo. O artigo terminava: o valor da obra fica por conta de nossa própria surpresa,
de nossa renovada consciência do quão pouco nos permitimos esperar dos bichos que nos rodeiam. Um artigo adorável, uma outra visão, mas ainda assim parecia irreal. Ai, gente, que triste, né? Começar por essa parte. Guilherme, Carolzinha, Nick e seu bando, amigos lindos do meu coração. Sejam muito bem-vindos. Estou emocionada com a leitura, gente, porque começa pela uma parte difícil, né? Mas vamos lá. Até mesmo Jay Leno fez um comentário sobre Alex no seu programa noturno de TV. Foi um amigo que me disse, quase não assisto a TV. Isso aí é a cientista, né, narrando. Uma notícia triste. Faleceu um papagaio de 31 anos chamado Alex, que foi usado pelos cientistas da Universidade de Harvard em pesquisas sobre como os papagaios se comunicam, disse Leno. Acho que ele pediu uma última bolacha antes de morrer. E continuou. Esse papagaio era muito inteligente. Dizem que ele conhecia mais de uma centena de palavras, que a inteligência dele estava entre a de um cachorro e a de uma Miss adolescente da Carolina do Sul. Suspiro da autora, gente. Suspiro, né? Porque foi machista, né? Essa comparação. Abre um parênteses aqui do meu comentário. Foi uma comparação machista. Enfim, vamos prosseguir. Na ocasião, todos os grandes jornais fizeram a cobertura da morte de Alex, evidenciando suas extraordinárias habilidades cognitivas e o trabalho que fizemos juntos. Até a venerável revista científica britânica Nature comentou o assunto na matéria Adeus a um papagaio famoso. Pepperberg já publicou dezenas de artigos científicos sobre as habilidades verbais, matemáticas e cognitivas de Alex, escreveu David Chandler. E ambos já apareceram em diversos programas de televisão e em publicações populares. E acrescentou, nesse processo transformaram o entendimento das pessoas sobre as habilidades mentais dos animais não humanos. Uma amarga ironia. Quando comecei a trabalhar com Alex, 3 décadas antes, submeti um artigo a Nature, sumariamente descartado, sem ao menos ter sido lido, exatamente como um outro que enviei mais recentemente. Gente, sem comentários, né? Se me mostro um tanto quanto ausente ao relembrar de todo esse reconhecimento público, é porque, na verdade, eu estava assim na ocasião. Quanto mais era informada sobre os diversos artigos que eram publicados, assiduamente enviados para mim pelos meus amigos, mais me sentia indiferente em relação às suas mensagens. Sim, eu estava ocupada com a tarefa de enfrentar e suportar a passagem dos dias, ocupada com as entrevistas, ocupada com o laboratório, mas, ao mesmo tempo, praticamente não conseguia ouvir o que dizia. Esperara por anos que os feitos de Alex fossem inteiramente reconhecidos, mas quando isso aconteceu, eu estava distante, sem poder ver e ouvir com clareza, pelo menos não de imediato. Ela estava devastada, né, gente? Doraci, que delícia, Doraci, seja muito bem-vinda. Adoro você, viu? Vamos lá, gente. Alguns dias depois que Alex me deixou, o New York Times publicou um terceiro artigo intitulado Alex queria uma bolacha, mas queria mesmo? E comecei a prestar atenção. George Johnson, um experiente escritor científico, descreveu maravilhosamente a pesquisa com o foco no tema intencionalmente implícito no título do artigo. Nos Estados Unidos, a pedra de toque para o reconhecimento público é o New York Times, seja em política, arte ou ciência. E lá estava Alex aparecendo 3 vezes durante uma semana nas páginas do jornal. Eu cogitei. Será que existe alguma coisa nisso tudo? Assim, depois de alguns dias, recebi um telefonema de uma amiga. Irene, você não vai acreditar. O Alex está na Economist. Ela estava certa, custei a acreditar. A Economist é provavelmente a revista semanal mais importante do mundo sobre política, finanças e negócios. Toda semana publica uma página de obituário de alguma figura importante. Na edição de 20 de setembro, Alex era essa figura importante. A morte de Alex, dizia o artigo, finaliza uma vida dedicada às complexas tarefas de aprendizado originariamente pensadas como sendo exclusivas dos primatas. O obituário continuava.
No final do aprendizado, Alex apresentava a inteligência de uma criança de 5 anos de idade e ainda não tinha atingido a plenitude do seu potencial. Ainda não tinha atingido a plenitude do seu potencial. Que palavras verdadeiras, tragicamente verdadeiras. Levando em conta que nas semanas que antecederam o obituário de Alex, a revista Economist estampou o obituário de Luciano Pavarotti, o de Ingmar Bergman e o de Lady Bird Johnson, compreendi quão lisonjeiro era para Alex estar naquela página de obituário. Isso realmente chamou a minha atenção. Nos dias e nas semanas que se seguiram à morte de Alex, fui surpreendida por múltiplos tsunamis à minha volta e dentro de mim, ao mesmo tempo que me esforçava para lidar com assuntos práticos, atender telefonemas, tomar providências e tudo mais, simplesmente devido à importância de Alex. Mas em meio a tudo isso, a minha mente era um só turbilhão. O que fazer do laboratório? O que fazer da pesquisa? O que fazer de tudo que nós criamos? O que fazer de mim? De repente, me sentia como se estivesse no meio do movimento acelerado de um daqueles amontoados caóticos e anuviados que vemos no cinema. Só que o conceito de amontoado de nuvens transcendia a imagem física do caos e se tornava uma realidade que virava de cabeça para baixo tudo o que eu sabia ou pensava que sabia sobre minha vida. E surpresa era realmente o termo adequado, mesmo sendo uma palavra tão simples para comunicar o verdadeiro peso do seu significado. A sensação de perda, dor e abandono que rasgou o meu coração e a minha alma por ocasião da morte de meu colega de meio quilo e meu companheiro por 3 décadas teve uma intensidade jamais esperada e jamais imaginada. Uma vasta torrente de amor e carinho, sempre limitada por uma sólida represa durante todo aquele tempo, e rompeu de súbito, e o dilúvio de emoções varreu toda a razão que encontrou pela frente. Nunca sentira uma dor como aquela, e nunca derramara tantas lágrimas. Espero nunca mais passar por isso. É isso, gente. Só quem passa sabe, né? Só agora percebo que acabei de dizer que uma grande torrente de emoções foi represada por 3 décadas, como se tivesse empregado uma outra pessoa para fazer o trabalho, algo como um fornecedor, controlador de emoções S.A., e óbvio que eu era a única que tinha o controle o tempo todo, minha decisão, meu plano, minha implementação. Mas me tornei tão boa na execução deste plano de distanciamento emocional que os sentimentos entre mim e Alex estavam fora do alcance da vista, invisíveis até para mim, para além das sólidas montanhas da objetividade científica. De todo modo, na maior parte invisível, na maior parte fora do alcance da vida. Ela, como cientista, né, gente, tinha que manter o distanciamento na sua pesquisa. Mas, né, quem consegue, né? Somos de carne e osso, graças a Deus. De repente, noto que o que acabo de dizer talvez faça pouco ou nenhum sentido para muitas pessoas. E quem sabe até pareça um pouco tolkienesco. Vou ter que pesquisar, gente, não me lembro. Mas a verdade é que existe alguma... Quem souber aí me fala, tá? Tolkienesco. Mas a verdade é que existe alguma coisa do universo de Tolkien na jornada de 30 anos. Tolkien deve ser algum autor, né? Na jornada... Vou voltar, gente. Peraí, me perdi um pouquinho. Mas a verdade é que existe alguma coisa do universo de Tolkien na jornada de 30 anos que Alex e eu trilhamos. As lutas, os triunfos iniciais, os recuos e os feitos inesperados e quase sempre surpreendentes. E claro, a separação prematura. Tudo isso, inclusive o fundamento lógico da criação de uma represa emocional, será desenrolado no decorrer deste livro. Penso que o tsunami interno que vivenciei depois que Alex me deixou e viajou para o lugar que muitos chamam de Ponte do Arco-Íris, foi um choque sísmico da emoção reprimida, emoção agora livre. Sim, sempre tive um carinho especial por Alex. Sempre me referi a ele como o meu amigo próximo e sempre o tratei com a mesma afeição e respeito que dispensamos a qualquer amigo mais chegado. No entanto, para manter a objetividade científica,
Também tive de manter o meu distanciamento. Agora já não há mais ciência envolvida, pelo menos com Alex, e já não preciso manter a objetividade. Oi, Renata. Ai, gente, é muito forte esse capítulo, mexe muito comigo. O tsunami do lado de fora não foi menos surpreendente. Enquanto argumentava a investida furiosa da mídia, começaram a chegar e-mails de condolências. A princípio foram poucos, mas em algumas horas tornaram-se vários e logo centenas. Jaime Torok, o responsável pelo site, teve de criar um outro só para condolências, o Remembering Alex, lembrando Alex, a fim de não sobrecarregar o servidor da fundação que apoiava a minha pesquisa com Alex. Olha, gente, que repercussão, né? Ele revolucionou muito, viu? Em uma semana, chegaram mais de 2.000 mensagens, 3.000 ao final do mês. E o meu e-mail pessoal recebeu quase a mesma quantidade. Alguns e-mails eram de pessoas conhecidas como os alunos mais antigos e me confortou saber que aquele período passado comigo e Alex tinha sido importante para eles, tinha influenciado suas vidas. Outros eram de pessoas que haviam visitado o laboratório e queriam relembrar uma ocasião especial e compartilhá-la novamente. Mas a maioria era de desconhecidos que simplesmente estavam motivados a escrever. Obviamente, muitos eram apaixonados por papagaios, mas nem todos. E o que foi escrito realmente me surpreendeu e trouxe outro tsunami de surpresa. Claro que eu não ignorava por completo o impacto que Alex provocava. Depois que Alex e eu começamos a trabalhar juntos, passei a ser convidada para falar em associações de amigos de papagaios e dar conferência sobre minhas descobertas. Os donos de papagaio eram apaixonados por suas aves e minhas palavras sobre Alex avalizavam o que eles já sabiam. A gente sabe, a gente que cria sabe. A ciência ainda precisa percorrer todo um percurso, mas a gente que cria sabe. Vocês concordam, gente? Eu acho, sabe? Vamos lá. E agora poderiam dizer para os amigos mais céticos, eu não disse? Agora tinha base científica, né? O tema era proeminente no site de condolências. Darei alguns exemplos. Aí ela vai ler, abre aspas. Não posso deixar de dizer que Alex e Irene penetraram em domínios que alguns podem achar idiotas e absurdos, mas que nós, os amantes dos papagaios cinzentos, conhecemos bem, escreveu Lawrence Kleiner, um pediatra neurocirurgião do Hospital Infantil em Dayton, Ohio. Ele também é presidente da Wings Over the Rainbow, Asas sobre o Arco-Íris, uma organização que resgata e reabilita aves abandonadas e maltratadas. Alex era o farol, Irene a energia que o fazia acender, a energia que mostrava ao mundo quão maravilhosas são as nossas amigas aves. Exibindo com muita elegância os talentos e sentimentos frequentemente atribuídos apenas aos humanos, a atitude tão egocêntrica de nossa espécie, Alex será lembrado para sempre. Chorei como um bebê quando soube da morte de Alex. Essa é outra mensagem que ela recebeu, né? Escreveu Linda Ruth. Como bióloga veterinária e há muito tempo proprietária de aves, considero os feitos de Alex uma extraordinária demonstração de inteligência e das habilidades que muitos animais possuem. Ao usar Alex como exemplo, consegui convencer muitos céticos que o abismo existente entre humanos e animais não é tão grande como se pensa. Aí outra mensagem, abre aspas. Como coproprietário de um excepcional papagaio cinzento, estou arrasado ao saber da notícia. Fecha aspas. Escreveu um executivo financeiro da Nova Inglaterra. Aspas novamente. Não sou excessivamente emotivo e dado a chorar sem razão, mas tive de interromper o trabalho por alguns momentos quando soube da morte de Alex. E durante todo o dia, volta e meia, os meus olhos enchiam-se de lágrimas. Sou profundamente solidário a todos vocês que trabalharam tanto ao lado dessa inigualável, extraordinária e tão maravilhosa criatura. Fecha aspas. Abre novas aspas. Gandhi disse um dia que devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Fecha aspas.
escreveu Karen Webster, diretora executiva do Parrot Education e Adopting Center. Irene e Alex eram essa mudança. O trabalho de uma mulher com uma bolinha, pelo menos no início, cinzenta, cheia de personalidade, ajudou a trazer o entendimento e uma grande melhoria para a vida dos papagaios do mundo inteiro, praticamente um legado. Como se poderá observar nos capítulos seguintes, o que me impulsionou durante os anos que passei estudando o funcionamento do cérebro de criaturas diferentes de nós, bem mais humildes, foi a ciência. Muita gente maravilhosa escreveu sobre esse aspecto de minha vida com Alex, de como a ciência estava ligada ao impacto emocional de Alex. Abre aspas. Alguns anos atrás, ministrei um curso sobre o comportamento animal e apresentei Alex aos alunos, exibindo o tão comentado vídeo da PBS com Alan Alda, disse Deborah Duffy, uma pesquisadora do comportamento animal na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia. Os alunos ficaram impressionados. Alex causou uma forte impressão em todos e se tornou o exemplo mais comumente citado nas respostas às perguntas sobre cognição animal que constavam da prova. Foi o embaixador dos animais que nos mostrou que não é necessário ter um cérebro semelhante ao dos humanos para possuir habilidades. Me perdi, me empolguei e me perdi. Vou repetir. Foi o embaixador dos animais que nos mostrou que não é necessário ter um cérebro semelhante ao dos humanos para possuir habilidades cognitivas complexas. A morte dele é uma grande perda para a comunidade científica, para a educação, para os amantes dos animais e para o mundo. Sentiremos muita falta dele. Desejo cumprimentá-la, doutora Pepperberg, pela coragem de levar adiante a sua proposta inicial e por ter persistido a cada obstáculo, disse David Stewart, um economista de Washington, D.C., proveniente de uma família acostumada durante muitos anos a ter animais de estimação. Quanto ao ceticismo ainda existente em relação ao seu trabalho, considero-o como um narcisismo associado à singularidade e excepcionalidade da espécie humana. Acredito que com o tempo será amplamente reconhecida a definição de ser humano que envolve apenas uma questão de diferença de graus, e não de noções binárias do tipo ter ou não ter isso. Seu trabalho tem contribuído enormemente para tal, com solidariedade, lágrimas e gratidão. Suzanne Keller, dona de um papagaio cinzento do Alasca, escreveu: acredito que, de vez em quando, um mensageiro especial nos é enviado, um mensageiro que vem na hora certa para nos ensinar. Então veio Alex, uma pequena ave cinzenta. Não creio que nem a doutora Pepperberg nem Alex puderam antever a missão que receberam. E também acho que eles nunca se deram conta da profunda diferença que faziam. Alex foi uma verdadeira dádiva para todos nós. Ele e doutora Pepperberg formavam um time. Precisavam um do outro para ensinar as lições. Alex, você era um daqueles seres raros que transformaram o mundo de maneira positiva. É claro que a maioria dessas pessoas nunca conheceu Alex. Talvez até nem tivessem uma ave, mas de alguma maneira foram motivadas ou ajudadas por ele. De todas as mensagens recebidas, uma delas é especialmente comovente. Esta história é real, começa. No final da década de 1980, uma mulher, na ocasião com 30 e poucos anos, foi diagnosticada como portadora de uma complicada arritmia cardíaca incurável, que mal podia ser controlada, e estava tão doente que qualquer incidente lhe poderia ser fatal. Por conta disso, não podia fazer quase nada. A doença simplesmente lhe tirara a esperança de ter um filho, uma carreira e a capacidade de fazer as tarefas mais simples. Como o trabalho do marido exigia que ele fizesse viagens, ela passava o tempo todo praticamente só. Por ter sido uma pessoa cuja vida era cheia de atividades e realizações, o súbito esvaziamento do seu futuro era insuportável. Frequentemente lhe passava pela cabeça a ideia de parar de tomar o medicamento que a mantinha viva. Até que um dia, ela leu um artigo a respeito de um fabuloso papagaio chamado Alex e de sua mestra igualmente fabulosa, doutora Irene Pepperberg.
Para aquela mulher que amava tantos animais, o trabalho que Alex e Irene faziam juntos era tão interessante, tão singular e importante, que ela procurou saber o máximo possível. Para uma mulher que deixara de acreditar em milagres, pensar que um papagaio, além de poder falar, também sabia, entendia o que ouvia e o que falava, era por si mesmo um verdadeiro milagre. E assim, pela primeira vez desde que tinha adoecido, essa mulher estabeleceu para si mesma, um desafio: vivenciar pessoalmente o milagre que Alex e Irene provavam para o mundo científico. Sei que esta história é verdadeira porque é a minha história. Cerca de 2 décadas mais tarde, após uma cirurgia experimental, com todas as complicações envolvidas, ainda estou aqui e continuo acompanhando o trabalho feito por The Alex Foundation. Os meus papagaios, incluindo, é claro, um papagaio cinzento de 16 anos, ainda são um milagre para mim, e cada palavra que pronunciam. Eles são a força que me mantém viva, mas foram Alex e Irene que primeiro apareceram com essa força, anos atrás. Para Irene e todos os integrantes do Alex Project, minhas preces são dirigidas a vocês. Estejam certos de que Alex nunca será esquecido por nós, cujos corações foram tocados por essa alminha tão extraordinária. A mensagem era assinada por Karen Rain Graham. Eu não sei falar esse sobrenome, mas vamos em frente. Mais tarde, descobri que era a mesma Rain que enviou religiosamente $10 todo mês durante muitos anos para The Alex Foundation. Eu não conhecia a história dela. Gente, minha tela está enlouquecendo. Mas vamos lá. Nunca tive a sorte de conhecer pessoalmente nem Alex nem Dra. Pepperbeck, mas me sinto como se os tivesse conhecido a minha vida inteira, escreveu Denise Raven, de Belton, Missouri. O meu coração está partido. Sinto um nó na garganta e um vazio terrível dentro de mim. É surpreendente como esse rapazinho tocou tão profundamente tantas pessoas. Agradeço a Deus pela possibilidade de ter Alex, Dra. Pepperbeck e The Alex Foundation como parte de minha vida. Há 4 anos perdi meu único filho e devo dizer que a dor de perder Alex é tão horrível quanto a de perder meu filho. Fiquei muito abalada. Tudo o que posso dizer é que você fez deste mundo um lugar melhor e que fará muita falta aqui. Hoje o meu coração parece despedaçado, disse Patty Alex Sachs. Alex roubou meu coração há muitos anos. Ele era um pequeno príncipe, uma estrela brilhante. Vai com Deus, Alex. Você é um papagaio cinzento muito amado e continuará tanto no meu coração como no de muitos outros. Criei uma página na internet e um memorial de velas para você, Alex, e para os seus amados humanos. Por favor, acenda uma vela se desejar. O tributo de Bill Collar, é preciso admitir, foi um dos mais raros e adoráveis que Alex recebeu. Collar é um engenheiro do norte da Virgínia, além de ser líder de uma banda de tocadores de sino de igreja. Deixa eu tentar diminuir essa tela, que tá louca, gente. Eu tô com problema, meu celular tá com problema sério na tela, mas vamos em frente. Em 16 de setembro, os sinos da Igreja do Calvário de Frederick, Maryland, batalharam em memórias a Alex, escreveu Collar no e-mail. Ele tem um papagaio cinzento africano e tinha informações de Alex. Aparentemente, os integrantes da banda também o conheciam. Uma de minhas regras profissionais é sempre pedir às pessoas que façam as coisas em que são boas, disse em seguida. Assim como tocadores de sino, quando acontece algo importante, como a morte de Alex, nós tocamos os sinos. E foi o que fizeram. Os sinos da igreja badalaram durante longos minutos em uma melodiosa harmonia, emitindo um som celestial que voou pelo país. Uma ideia maravilhosa. Fico preocupada só de pensar que talvez não tenha agradecido. Mas até hoje não consigo lembrar quem escrevi durante aqueles dias tão sombrios. Não posso deixar de dizer quão profundamente compreendo a sua dor, escreveu Madre Dolores Hart. Integro a abadia de Regina Laudes, uma comunidade de freiras beneditinas contemplativas, em Bethlehem, Connecticut. Temos um papagaio cinzento que amamos muito e que despertou minha curiosidade por seu trabalho. Sua perda súbita é de partir o coração. Nós a manteremos em nossas orações e nosso amor por essas assombrosas criaturas que têm nos mostrado um pouco mais de Deus do que jamais acreditamos ser possível. Madre Hart é a
prioresa da abadia, uma antiga atriz de Hollywood que fez par romântico com Elvis Presley em 2 filmes e que em 1960 estrelou o clássico Bastam Dois para Amar. Largou o glamour do cinema e entrou para a abadia de Regina Laudes 4 décadas atrás, e dos últimos 17 anos tem desfrutado a companhia de um papagaio africano. Fiz o possível para ler a maior parte dessa torrente de e-mails. Gente, imagina a quantidade de e-mails que ela recebeu. Meu Deus. Mas não pude, ou porque outras demandas tomavam o meu tempo, ou porque era doloroso demais. De vez em quando, a maravilhosa chefe do meu laboratório, Arlene Levin Howe, reunia os treinadores e cuidadores de Alex e lá fazia uma leitura coletiva. Olha aí, gente, leitura coletiva. Em uma leitura sempre emocionada. E como poderia não ser? Estávamos na salinha que abrigava 3 gaiolas, em Brandeis, a de Griffin, perto da porta de entrada, a de Wart, no fundo à direita, e a terceira gaiola, no fundo da sala à esquerda, com brinquedos espalhados aqui e ali e com a porta aberta, vazia. Este último e-mail que compartilharei com você foi um dos que lemos em grupo. Suas palavras me arrancaram mais lágrimas do que de costume, por Alex e pelo remetente, cujo coração foi tocado tão carinhosamente. Abre aspas. Só queria escrever para dizer que há semanas tenho estado deprimida e me encontro completamente apática, apesar de estar cercada por uma família maravilhosa, cerca de 200 bichinhos de estimação, meus filhos e meus netinhos. Desde que soube da morte de Alex, tenho lido os e-mails postados no site e as lágrimas finalmente estão fluindo. Essa é uma outra forma de Alex surpreender o mundo. Eu tinha esquecido de como sentir as emoções e a leitura das palavras que Alex dizia toda a noite para sua amada amiga, ele dizia, eu te amo. Ai, gente, minha tela. Desculpem, gente, minha tela tá louca, tá? Libertou o fluxo das minhas emoções. Obrigada, Alex, por tocar o meu coração e me ajudar a sentir novamente. Quem escreveu essas palavras foi Deborah Yonce, de Michigan. Também chegava a correspondência tradicional, caixas e mais caixas de cartas. Uma delas foi um maravilhoso cartão enviado por Penny Patterson e amigos, proprietário de Coco, a célebre gorila dos sinais. Coco envia uma mensagem com a cor da cura. Escreveu... Meu Deus. Escreveu... Penny. Saiba que está em todos os nossos pensamentos e orações. A morte de Alex é uma grande perda para todos. Por baixo das palavras de Penny se via um rabisco laranja executado por Coco. Uma outra carta vinha de Roger Foltz, amigo e colega de profissão, durante muito tempo treinador e acompanhante de Washoe, célebre chimpanzé dos sinais. Sabemos como deve estar se sentindo, disse, mas todos nós estamos envelhecendo e, no nosso caso, sentimos-nos afortunados por Washoe estar conosco por tanto tempo. Infelizmente, poucas semanas depois, eu enviaria condolências para Roger pela morte de Washoe. Treva Mato, da Trees for Life, de Wichita, Kansas, enviou-me um certificado indicando a doação de 10 árvores para a fundação por parte de Windover Veterinary Center, em Walpole, Massachusetts. Uma bela maneira de transformar pensamentos gentis em ecossistemas sustentáveis. Alex tinha sido um paciente ocasional e relutante no Windover. Um dos itens mais preciosos que chegaram pelo correio foi um pacote proveniente da Butler Elementary School, em Lockport, Illinois. Continha cerca de 2 dúzias de cartões feitos pelos alunos da professora do 1º grau, senhora Karen Krynak. Vamos lá. Na frente de cada cartão havia um gracioso desenho de Alex, feito por uma criança, e dentro uma cartinha para mim. Em meio aos cartões estava uma carta de Karen para mim, explicando que tinha adquirido um papagaio cinzento africano cerca de 10 anos antes, depois de ter assistido ao filme da PBS, Parrots, Look Who's Talking, Papagaios, olhem quem está falando.
Quando ensino sobre as aves durante a matéria dedicada aos vertebrados, sempre exibo o vídeo da PBS e mostro fotografias do meu papagaio, disse ela. Estava justamente nesse ponto da matéria quando li a respeito da morte de Alex e enviei o assunto para a classe. As crianças sabiam quanto meu papagaio é importante para mim e compreenderam quanto Alex deve ter sido importante para você. Conversamos sobre o que devíamos fazer e as crianças disseram que queriam fazer esses cartões. Eis algumas das mensagens que me enviaram. Sei que o Alex significava muito para você. Começava uma delas. Com o tempo, tudo vai ficar bem dentro de você. Ah, que fofo, gente. Uma outra cartinha iniciava assim. Eu sinto muito por seu amigo Alex ter deixado você, mas agora ele está num lugar melhor. Uma outra foi especialmente comovente. O Alex deve ter sido muito importante para você. Ele estará sempre com você. Perdi minha avó faz alguns anos, mas ela está sempre comigo, dentro de mim, exatamente como o Alex está sempre com você. Os sentimentos dos corações inocentes daquelas crianças nos tocou tão profundamente que caímos em prantos. Em 28 de setembro, apenas 3 semanas após a morte de Alex, viajei para Wichita, no Kansas, e me hospedei no Hyatt Regency. Estava lá para um evento de angariação de fundos para a The Alex Foundation, agendado muitos meses antes da morte de Alex. Havia uma pequena reunião, um coquetel onde conheceria alguns doadores especiais e depois um jantar para um número maior de pessoas, finalizado por uma palestra minha. Era um evento que se destinava aos entusiastas de papagaios. Durante anos, vinha fazendo o mesmo tipo de palestra por todo o país. Eu sempre apresentava as realizações mais recentes de Alex, dentro de um contexto com suas outras habilidades, de modo que a audiência tivesse um quadro maior dos feitos dele, e depois respondia às perguntas. Eram seminários sempre vibrantes, positivos e inspiradores. Sentia-me confortável nesses eventos e nunca precisava quebrar a cabeça pensando no que diria. Aquilo fazia parte de mim. Ao sair de Boston, achei que daquela vez não seria diferente, que faria o que estava acostumada. Ledo engano. Ao chegar em Wichita, já não me sentia tão segura. À noite, já sabia que seria impossível e que teria de fazer algo diferente. Afinal, era a minha primeira palestra após a morte de Alex. Durante o coquetel, todos foram muito gentis e solidários comigo, e no jantar não foi diferente. O cenário ficou por conta da elegância do Hyatt e da excelente refeição que serviram. Na hora da palestra, me levantei da mesa, olhei para todos aqueles rostos voltados para mim e pensei, o que vou falar? Não tinha anotações, mesmo tendo decidido que a palestra seria inteiramente nova, diferente de tudo que eu tinha feito. Achei melhor deixar as coisas fluírem e ver o que acontecia. Comecei então a falar dos milhares de e-mails e cartas recebidos e citei alguns dos sentimentos expressados pelos remetentes. Falei dos antigos alunos que tinham escrito para dizer quanto ao trabalho com Alex lhes influenciara na carreira e nas escolhas existenciais e que admiravam a minha força para enfrentar as dificuldades e superar as diferenças. Falei do clima aconchegante daquele dia e que nunca havia me sentido como uma mulher forte. Enquanto falava, em alguma parte de minha mente, acontecia uma espécie de sublimação, mais ou menos consciente, uma crescente cristalização do verdadeiro significado do extravasamento de minha emoção e do reconhecimento público. Ao mesmo tempo, me ouvia recontando as histórias daqueles que haviam dito que Alex mexera com suas vidas e os ajudara em momentos dolorosos. Li o longo e-mail de Irene Graham, que dizia que Alex era um milagre, que trouxera um outro milagre para ela, comentando o tanto que me sentira tocada por esse e-mail quando o li pela primeira vez. Falei sobre os artigos do New York Times e dos outros jornais, sobre o obituário da revista Economist, sobre a matéria da Nature, sobre todas as outras coberturas com elogios às realizações de Alex e minhas no decorrer dos anos. Para mim, aquele dia de final de setembro tornou-se um momento de sobrecarga emocional. Não cheguei a chorar, mas as lágrimas estiveram presentes o tempo todo, a ponto de muitas vezes interromper o que estava dizendo. Avistava lágrimas em cada mesa daquele salão.
Em meio a tudo isso, tomei consciência de algo que amadurecera no decorrer das semanas seguintes à morte de Alex. O que nós dois tínhamos feito acabou trazendo coisas importantes para o mundo e para a vida das pessoas. Era uma tomada de consciência importante porque, apesar dos feitos de Alex, tanto ele quanto eu... Gente, que tela louca. Desculpa, pessoal. Vamos voltar. Apesar dos feitos de Alex, tanto ele quanto eu fomos bastante caluniados ao longo dos anos. Muitos podem pensar que uma cientista formada e pós-graduada em Harvard, que atuou em diversas universidades, arregimentaria um número expressivo de defensores. Mas a minha condição feminina, aliada ao trabalho com uma ave, por vezes, mostrava-me o contrário. Algumas pessoas argumentavam que Alex não passava de um mero imitador de vozes humanas e que não pensava. Que absurdo. Outros diziam que os meus argumentos sobre o cérebro animal eram vazios. Ai, gente, chega da raiva. Uma negatividade que tinha grande peso sobre mim, abalando minha autoconfiança e minha autoestima. Durante 30 anos me senti dando cabeçada na parede. Mal sabia ela, né? Que feito ela ia deixar e prosseguir. E de repente aquele peso parecia se dissipar. Histórias como as de Rain Graham e Deborah Jones e muitas outras me tocaram, evidenciando o impacto que Alex e eu provocávamos na vida das pessoas. Até então não havia reparado nisso. Acabei chamando essa tomada de consciência de a felicidade não se compra. No filme de mesmo nome, de 1946, George Bailey, interpretado por Jimmy Stewart, um desimportante bancário em algum lugar no meio dos Estados Unidos, está tão deprimido pelo que ele considera uma vida sem sentido que resolve suicidar-se na véspera de Natal. George está prestes a se jogar nas águas geladas de um rio quando é impedido por Clarence, um anjo de segunda categoria que ainda precisa obter suas asas. Clarence faz George assistir a cenas de sua própria vida, mostrando como as mais insignificantes ações cotidianas ao longo dos seus anos tinham ajudado muitas e muitas pessoas de um modo que sequer desconfiava. Naquele momento, em Wichita, percebi que meu Clarence eram as mensagens de todas as pessoas maravilhosas que me permitiram enxergar algo que durante todo o tempo esteve presente e eu não conseguia ver. O trabalho realizado por mim e Alex não fora em vão. Uma epifania me fez reconsiderar a minha própria história e também a de Alex desde o início. Acabou o primeiro capítulo. Gente, ela teve uma sensação tão profunda naquele momento, né, de realização, do sentido de tudo que ela construiu ao longo de 30 anos de pesquisa, de dificuldades com Alex. E naquele momento, depois de todo o sofrimento que ela passou, ela sentiu que tudo fez sentido. É muito lindo, né, gente? É o reconhecimento da história dela. E aí, gente, o que vocês acharam? Ai, meu Deus. Eu quero pedir desculpas pela minha tela, que ela tá com vida própria, tá? Gente, é muito linda, né, essa história. Muito lindo. Nick e seu bando. Carolzinha, eu sei o quanto você deve estar emocionada também, né? É isso, gente. Acabou o primeiro capítulo. Aí a minha tela deu um close no meu olho aqui, cheio de aguinha. Ai, meu Deus. E amanhã, Vanessa, muito lindo, né? Emocionante, né? Jean, sensacional. Chorei muito. Eu só não chorei mais porque eu chorei por dentro, porque eu não podia, eu tinha que ler. Mas toda vez que eu leio esse livro, eu choro. Assim, gente, me desculpem de coração, minha tela, tá? Não sei como tá pra vocês, mas pra mim tá uma loucura. Esse primeiro capítulo, ele é bem tocante, né? Porque ele começa pelo fim assim, né? Pela morte do papagaio. Mas aí mas assim, em termos de astral vai melhorar, né? Porque a gente vai começar
Hospital Beds, só quem já perdeu uma ave sente, é verdade, é difícil demais. Só quem ama e conhece sua ave sabe o quanto eles são especiais, é verdade. É como ela disse, né? Os donos de papagaio já sabiam o que os cientistas começaram a descobrir. Doraci, que delícia, gente. A ciência confirmando, né, o que os donos de papagaio já sabem desde o início. É muito bonito isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do início do nosso projeto de leitura. A gente ainda vai se emocionar muito, a gente vai trocar bastante ideias, né? Eu vou me acostumando também com o ritmo da leitura. Peço desculpa por se eu atropelei algumas coisas, se eu li muito rápido, mas a gente vai se adaptando juntos, tá? Vocês vão me dando um feedback também para eu me situar, tá? Então, eu vou salvar essa live e amanhã a gente se encontra novamente às 19 horas para o segundo capítulo, que aí o capítulo 2 é o início. Ai, meu Deus, a minha tela. Não sou eu, gente, que estou mexendo na tela, é ela que mexe só. O início, tá? Então, amanhã a gente se encontra. Foi ótimo, Carolzinha, que bom, que bom. Para mim foi maravilhoso, foi muito especial estar com amigos tão queridos, tão próximos aqui, fazendo uma leitura de uma obra tão importante, né? Tão tocante, tão fantástica, tá? Então eu vou salvar porque tá na horinha e a gente se encontra amanhã às 19 horas para continuar, tá? Um beijo, que bom que você gostou, Jean. Até amanhã então às 19 horas, tá, gente? Obrigada a você, Vanessa. Obrigada, gente. Vou ver como é que eu faço agora aqui para encerrar, tá? Beijo, gente. Até amanhã.